Renan, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Quem é realmente o Renan Santos? Tudo bom, Zé Maria? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Bom, Renan é um sujeito de 42 anos, nascido em São Paulo, que vem de uma família de classe média. Sempre foi um grande aluno, tomava as palmadas aí da mãe dele quando era criança, né? quando aprontava e quando tirava nota baixa. Fez faculdade de Direito na USP. Largou, foi ser empresário. Não é pouco, né? Direito na USP não é pra continuar. Mas também, quando eu larguei pra ser empresário, tomei muita bronca da minha mãe também. Então, faz parte. Tem o lado bom e o ruim do peso da instituição. E que setor empresarial? Fui trabalhar com metalurgia. Metalurgia era uma parte de tanto iluminação quanto porta de janelas de aço. Projetei produto, fui vendedor, trabalhei com RH, trabalhei com vendas, aprendi a lidar com o sindicato. Boa parte da minha formação humana mesmo, na prática, se deu ali. E sempre gostei de política, sempre estudei, sempre li muito sobre história. Sempre fui apaixonado pela questão da relação dos grandes homens com a história da humanidade. E, no fundo, a história da humanidade é a história política da humanidade. Quando a gente estuda os grandes generais, os grandes homens que moldaram o passado, foram homens que atuaram na política. E aí você percebe que existe uma grande linha do tempo que começa com eles lá atrás e pode chegar até você. Eu sempre falei, qual é o meu papel na história? Sempre tive esse fogo dentro de mim. Até que ali, por volta de 2013, eu vi as famosas manifestações dos 20 centavos, vi meus colegas de faculdade liderando aquilo, falei, não vou deixar meus amigos petistas tomarem isso. Tomei aquelas manifestações, voltei a organizar, resolvi largar tudo e falei, não, eu vou juntar um time e vou montar um movimento político para mudar o Brasil, a gente tá no momento de mudar. E foi ali que eu juntei com um rapazinho chamado Kim Kataguiri e outros amigos e fundamos o Movimento Brasil Livre, organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos a Dilma Rousseff, ajudamos ali aquela época a Lava Jato a prender o Lula. Foi um momento muito importante politicamente para o país. Foi, acho que é um momento, existe do ponto de vista político um Brasil antes e depois daquele momento, porque houve uma espécie de despertar da classe média, as pessoas hoje falam mais de política. Mas e como é que esse movimento foi parar no Bolsonaro? Eu vou chegar lá, Zé, vou chegar, porque ali o que aconteceu, as pessoas estavam lutando por causas. Olha, não temos bandidos de estimação, vamos apoiar a Lava Jato, a Dilma tem que sair, o PT acabou com os sonhos do país, o Brasil está quebrado por causa das escolhas da Dilma, por causa da corrupção do PT, o Lula era o chefe da quadrilha, esse era o discurso à época. E só que todo movimento político acaba desembocando em uma alternativa política eleitoral. E as grandes lideranças que estavam na rua, tinha eu e o Kim, a gente não tinha nem idade para concorrer, nem partido. O Moro, era talvez um grande nome ali à época, era o juiz da Lava Jato. Houve alguma medida de Janaína Pascoal, talvez? Não tinha grandes ambições, talvez não tinha traquejo político. Tinha um capitão ali, andando, gravando vídeos, e ele meio que acabou catalisando aquele processo ao redor dele, e acho que rolou muito à época o famoso se não tem tu, vai tu mesmo, né? Como não tinha o Moro, não tinha os nomes, foi o Bolsonaro se tornou o líder de maneira injusta do processo, e aí ele ganha as eleições de 2018. Ele não tinha preparo. Com a sua ajuda. Não, assim, não havia intenção minha em ajudá-lo. Eu, quando trabalhei naquela época, eu trabalhei realmente pelo impeachment da Dilma, trabalhei para apoiar a Lava Jato, eu queria ver a prisão do Lula, eu queria que rolassem as reformas que rolaram já no governo Temer. Eu apoiei muito, eu vou dar um exemplo, como eu e o Bolsonaro somos diferentes nisso. A época no governo Temer, a gente apoiou a PEC do teto e a reforma trabalhista. O Bolsonaro nunca opinou sobre esses assuntos. Depois veio a reforma da Previdência e o Bolsonaro fez discurso contra, tanto ele quanto o Eduardo, que era filho dele. E nós apoiamos a época uma reforma que era impopular. Tem uma incoerência aí. A linha política do ex-presidente Bolsonaro, militar, de direita, é estatizante e protetor, né? Não é bem um liberal. Exato. Então, por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo, e aí quem acaba ficando com sinais contraditórios, em geral, é a pessoa que acaba vivendo um reflexo, uma espécie de um abuso. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel, não, agora eu gosto do Rodrigo Maia, não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia, não, eu gosto do Gilmar Mendes, não, agora eu não gosto do Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele, acabou sendo, vamos dizer, abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial, vamos dizer, ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas, estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que a gente criticava naquela época, que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que o profeta de algo que está estourando agora. Durante todo esse processo, a família Bolsonaro continuou em alta, né? Hypado, e principalmente agora com Flávio Bolsonaro, que ele nunca foi um político, um líder nacional, polarizou, já está polarizado com Lula, né? Qual é o alvo da sua estratégia de campanha? Meu alvo é o eleitor. Eu entendi uma coisa. As pessoas quando falam assim, tem uma polarização Lula com Bolsonaro. Igual vai bater em quem? Eu vou bater em todos, quando eu ver que todos estão errados. Que é basicamente, se a pessoa abrir o meu Instagram, Renan Santos MBL, vai ver porrada no Lula, vai ver porrada no Flávio, mas acima de tudo vai ver porrada ao sistema político e propostas para solucionar esses problemas. Eu tô aí ao longo da pré-campanha, tacando proposta na cabeça de todo mundo, trazendo ideias para solucionar, por exemplo, os superpoderes do Centrão, a relação STF, Congresso e Presidência da República, como a gente reformar o sistema educacional nosso, como lidar com a questão das terras raras, mas ao mesmo tempo, se o Lula está envolvido no Banco Master e todo mundo leva a crer que o Partido dos Trabalhadores está envolvido até o pescoço lá, eu vou falar. Mesma coisa do Bolsonaro. Se eu dizer quem não está aqui, viu? Porque pelo jeito, só eu que não. Zé Maria está aqui em Brasília, tem que tomar cuidado. Já o Zé Maria aparece numa festa do gozo. Não, me convidado para essa festa. Graças a Deus, tenho certeza que não. Você é decente, mas muita gente foi convocada, Zé. Assim, me assusta quando começou a aparecer o escândalo do Master, vamos dizer, a natureza das autoridades que estavam ali no. Ele tentou, como vocês sabem, ele tentou comprar todo mundo e uma parte bem grande das autoridades topou. Eu acho que foi por isso que ele quebrou, porque esse pessoal aqui é caro, ele comprou demais, né? É verdade. E eu estou vendo que a sua campanha está indo, né? Está
performando e rapidamente, de quem não era conhecido nacionalmente. E aí, como é que o senhor vai fazer? Usar muito as mídias, as plataformas sociais? Zé, nosso partido tem 6 meses de idade. 6 meses, é um bebê. Nós E não é fácil criar um partido, né? É difícil, o Bolsonaro tentou e não conseguiu, muitas lideranças tentam e não conseguem. Houve agora o partido do autista que não conseguiu, enfim, né? Tentou, o partido do Corinthians que tentou também não conseguiu. Nós conseguimos, e isso nos coloca no jogo, mas é um jogo muito pesado. Eu vou dar um exemplo até para o espectador entender. O Brasil é um país de dimensões continentais. Para eu rodar, para fazer uma pré-campanha, eu preciso de dinheiro, para avião, não só para mim, para uma equipe. Quando eu chego nos lugares, precisa de hotel, tem alimentação, você tem equipe de filmagem, lugares perigosos, eu arrumo briga com o crime organizado, preciso de segurança, tudo isso custa muito. Então todas as doações que chegam acabam sendo direcionadas para a gente tocar esse projeto de expandir o partido e apresentar minhas ideias ao redor do Brasil. Só que como o Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, fazer isso de carro eu não consigo cobrir o Brasil todo. E meus concorrentes... Nenhum estado como Minas Gerais. Nada. Minas, se eu tentasse fazer, seria impossível. E é um dos 27. Imagina o Mato Grosso, que é gigantesco. Né? Imagina o Amazonas, Pará. Então, eu agora entendo os que usam jatinho. Eles com jatinho, por isso que as campanhas custam milhões. Um voo de jatinho é uma fortuna. Eles vão rodando de um lugar pro outro e eu falo, pô, mas essa viagem aqui que esse pré-candidato tá fazendo, 2 semanas de viagem, todos esses voos de jatinho, isso custou milhões. E a gente não vê a declaração, né, na campanha, nas contas de campanha. Aí é de um amigo, emprestado. Mas é isso que acontece. São campanhas caríssimas. Se as campanhas estão custando tão caro, alguém, e não tá declarado em geral, alguém tá pagando. E esse alguém costuma se favorecer depois no final. Vamos lembrar uma coisa. Nada de graça. Nada. Vamos lembrar. Bom, especialmente financiamento de filmes, né? Pra gente falar de um caso de Caim. Né? Porque eu tô falando de filmes no plural, porque nosso amigo Vorcaro financiou aparentemente 3 filmes, né? De 3 lideranças políticas diferentes. Né, para não ficar só no Dark Horse ali dos Bolsonaro. Fala isso, eu tô vendo que o senhor estava consertando aqui a meia. O senhor tem algum preconceito com o sapato sem meia? Tenho. Zé, vou te contar uma coisa que eu aprendi em Brasília, tá? Eu comecei a reparar, especialmente a partir de 2019, 2020, que surgiu uma moda dos políticos andarem com, especialmente o terno azul, que é azul royal, azul mais claro, meio curto, e aí com, por exemplo, eu tô usando meia. Não, mas você é honesto, né? Aí eles usam mocassim sem meia. Aí eu comecei a reparar, tinha um padrão. Quase todo político que usava mocassim sem meia estava envolvido em escândalo de corrupção. Eu juro, eu passei lá no MBL e vai ter uma regra para que eu vou fazer. Proibir o sapato eu vou proibir. sem meia. Se eu ver um político com sapato sem meia, eu vou suspeitar que ele está envolvido em escândalo de corrupção e já vou mandar ele na hora pro conselho de ética. Porque é batata. Vi o político com mocassim sem meia, falei, veio um escândalo aí. É impressionante. Jatinho também, né? Jatinho também, mas em geral ele sobe no jatinho com mocassim sem meia. Ele entra lá. É impressionante. Zé, é impressionante. É um dos melhores testes que possa ter. Melhores testes. Pois é, mas o preconceito da meia é muito bom. Mas posso falar, vou até mostrando aqui pra câmera, ó. Eu faço questão, eu venho com a meia aqui, ó, no talo, lá no alto, justamente pra mostrar que eu sou incorruptível. Tá certo.